Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: a Assembleia aprova nova estrutura para os cartórios do Estado. Doação de órgãos. É preciso combater as fake news para aumentar o número de doadores. O colegiado encaminha nota de repúdio ao ministro da Educação. Na sessão ordinária desta terça-feira, o destaque ficou para a aprovação do projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça, que reestrutura as serventias extrajudiciais no Estado. Com a aprovação, cartórios e tabelionatos serão criados, desativados ou divididos. A matéria, mesmo tramitando em regime de urgência, foi aprovada 4 meses depois de dar entrada na casa. Recebeu muitas emendas parlamentares, algumas acatadas. O deputado Bruno Lamas foi um dos que defenderam a mudança. Uma matéria que reestrutura as serventias, os cartórios que estão lá nas cidades, onde o cidadão vai buscar o serviço para legitimar o seu documento, fazer a sua escritura, pagar um título. E o registro que nós fizemos, já que é tão suado o dinheiro do brasileiro, o suor do brasileiro, as coisas estão tão difíceis, o registro que fica é que esses cartórios, é lógico que toda regra tem exceção, mas na grande maioria precisam melhorar em muito a prestação do serviço, com um ambiente mais aconchegante, com um trabalho mais humanizado, com mais qualidade de vida para as pessoas ali que buscam o serviço, porque eles estão prestando um serviço eles têm uma concessão. O Tribunal de Justiça é quem faz a corregedoria desse serviço. Então, essas reestruturações, elas vão dar uma organizada nas serventias no Estado, algumas que têm titularidade, até o proprietário, tabelião que fez o concurso público, ele continua à frente do seu cartório enquanto estiver em vida. Em seguida, esse cartório vai a concurso público, como alguns já foram. Então, eu entendo que a Assembleia cumpriu a sua responsabilidade, mostrou que tem capacidade, prerrogativa para legislar, assim o fez, e que agora os capixabas possam colher esses frutos. As serventias são comandadas por pessoas privadas, mas têm muitas competências públicas e, por isso, as mudanças precisam passar por votação no Legislativo. São chamadas de extrajudiciais por realizarem atos como escrituras, registros de imóveis, de nascimento e casamento. A pauta do expediente estava bem extensa, com mais de 400 itens, a maioria de indicações parlamentares ao governo do Estado. Quase 70 projetos de lei começaram a tramitar, dos quais 65 são de autoria do deputado Dr. Hércules. Vamos ver o que ele pediu. A nossa intenção é fazer com que as capitais, ou seja, os municípios, sejam tornados capitais no dia da sua fundação através de lei. A gente sabe que simbolicamente o governador do estado, todos os governadores fizeram isso, no dia da festa do município, que é feriado municipal, o governador transfere a capital simbolicamente para aquele município. Mas não tinha lei, tinha poucas leis. Vila Velha, eu me lembro que tinha, ainda do ex-governador Arthur Gerardes. Então eu resolvi fazer isso por lei, para que o município possa sentir melhor e que possa festejar melhor o dia da sua fundação. Veja agora como foi o trabalho das comissões permanentes da Casa. Na reunião do Colegiado de Educação, foi lida uma nota de repúdio à fala do ministro Milton Ribeiro sobre a inclusão de alunos com deficiência. O modelo de trabalho e as atividades desenvolvidas pela CEP, a Companhia Especializada de Polícia Escolar, vão ser apresentados por um oficial da Polícia Militar à Comissão de Educação. O convite foi aprovado na reunião do colegiado e é uma iniciativa do deputado Sérgio Majeschi. Durante a reunião, o presidente do colegiado leu uma nota de repúdio à fala do ministro Milton Ribeiro. O documento foi enviado ao Ministério da Educação. Nota de repúdio ao pronunciamento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que disse em entrevista à TV Brasil que a inclusão de alunos com deficiência atrapalha o aprendizado de outras crianças sem a mesma condição. Ele defendeu a criação de turmas e escolas especializadas que atendam apenas estudantes com deficiência.
O ministro também fez críticas à antiga norma da Política Nacional de Educação Especial, que definia turmas mistas. Esta Comissão de Educação, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por meio do deputado estadual que vos fala, e que assina, repudia veemente a agressão à honra, à moral e à dignidade humana e dos alunos com deficiência e de seus familiares. Ficou claro ao longo dos últimos 2 anos que algumas autoridades que comandaram o importante Ministério da Educação jamais estiveram à altura do posto, ora falsificando as informações curriculares para alcançar o posto de ministro, ora sequer dominando a forma culta de manifestação do vernáculo. O ministro desconhece a Constituição e as leis. Sem embargo de divergência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência garante a participação social e a igualdade de oportunidade e prevê a obrigatoriedade de atendimento especial a pessoas com deficiências nas escolas. Buscaremos sempre abolir a discriminação e acabar com todas as formas de violências praticadas contra os deficientes. Lutamos diariamente por uma sociedade livre, igualitária, guiada pela valorização da dignidade da pessoa humana, pelos princípios democráticos, pelo livre exercício da cidadania, sem deixar de respeitar os valores dos demais humanos e seus familiares, no caso específico dos alunos portadores de deficiência. O parlamentar também falou sobre o seminário O Novo Ensino Médio, que acontecerá na Assembleia Legislativa. Dia 16/9, às 18 horas, no plenário de Seu Cardoso. Um momento importantíssimo para a nossa educação, o novo ensino médio. Que esse novo ensino médio possa ser mais atrativo, mais dinâmico, mais moderno, que ele alcance num toda a comunidade escolar. Para aumentar o número de doadores de órgãos, é preciso combater a desinformação sobre o assunto. A pandemia da Covid-19 e as fake news envolvendo o processo de transplante não deixam a fila de espera diminuir. O tema foi discutido na Comissão de Saúde. Setembro é o mês dedicado à doação de órgãos e um dos maiores desafios para diminuir a fila dos que esperam por um transplante é a resistência das famílias dos doadores. A afirmação é da coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Maria dos Santos Machado. Segundo ela, a pandemia da Covid-19 provocou uma grande queda na captação de órgãos. Hoje nós estamos aí com 50% de recusa familiar no nosso estado. A gente mantém essa média de 50%, ficamos aí 46%, depois vai para 50%. Então, isso ainda nos deixa um pouco angustiados e precisamos conversar com a nossa família em vida para que eles saibam do nosso desejo e que, se acontecer, eles possam fazer a doação dos órgãos. Hoje, mais de 1.500 pessoas aguardam por um órgão rim, com mais de 1.110 pessoas aguardando na fila, córnea mais de 400 pessoas. Então esperamos que com esse aumento no número de doações, esses números sejam reduzidos. Transplantado há 7 anos, o subsecretário de Estado da Saúde, José Tadeu Marino, abordou a necessidade de mais políticas públicas que fomentem a cultura do transplante. Desmistificar o medo, as fakes, essa palavra fake hoje são as mentiras. Então, assim, vende órgão, vai tirar o órgão enquanto você está vivo, vai fazer tráfico de órgãos, os hospitais não têm condições de atestar se você está morto ou não. Então, assim, quando a gente observa, esses são obstáculos, às vezes, de você implantar a política do transplante. Então ela tem desde a estruturação física de equipes bem qualificadas dentro dos nossos hospitais, que são o que a gente chama de núcleos de captação de órgãos, são as CIDOTs. Isso não só em hospitais públicos, são hospitais filantrópicos, hospitais privados, tanto é que o Meridional é um hospital privado e é um centro de transplante. Então, aonde são esses hospitais? Os hospitais que têm a potencialidade maior de receber pacientes para doação são os hospitais de trauma, que é onde chega muito mais pessoas com acidente, pessoas com AVC, pessoas que foram tentativa de homicídio. Essas pessoas, elas são mais potenciais doadoras, porque elas podem entrar em morte encefálica. Então, assim, essa questão de você também popularizar isso, como a Assembleia faz aqui. O presidente do colegiado, doutor Hércules, falou sobre a importância de debater o assunto. Nós temos que converse com a sua família, porque você poderá precisar de um órgão também. Então é preciso que você lembre que ninguém vai retirar órgão de ninguém que tenha condições de sobreviver. Eu tenho uma equipe multidisciplinar que faz todo o exame,
e ver que aquele protocolo é rígido, doação de órgão e transplante de órgão. É um dos trabalhos mais sérios que nós temos no mundo, é aqui no Brasil, e é pelo SUS. Isso é importante. Então, cada vez mais, você tem que conversar com sua família. O Jornal Panorama de hoje vai chegando ao fim. E a gente deixa vocês com imagens da Praça Costa Pereira, um dos mais importantes espaços históricos do centro da capital. O local possui belas construções antigas ao seu redor, como os teatros Glória e Carlos Gomes. A praça também dá acesso a escadarias do centro histórico e a outros pontos turísticos. Foi inaugurada em 1926 como homenagem ao conselheiro José Fernandes da Costa Pereira Júnior, importante figura abolicionista. Obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia mais perto de você.